Estamos aqui de novo, agora para evoluir mais um pouco. Hoje vamos ver as estruturas de repetição no octave. Lembram-se das estruturas no Portugal? Pois bem, no octave é mais simples. Vamos ter apenas duas estruturas de repetição. A estrutura while é a estrutura enquanto do Portugal. É um bloco de comandos que se repete indefinidamente enquanto uma condição for verdadeira. Então, while, na frente do while eu vou colocar o meu teste, a condição. Se a condição for verdadeira, eu vou repetir todo o bloco de comandos que está logo abaixo. Termino meu while com end while ou simplesmente end, como qualquer estrutura no octave. E não se esqueçam de dar um parágrafo para todos os comandos que estão dentro do while. Então, a estrutura while, ela tem teste. Ela serve tanto para repetições contadas, que eu vou usar um contador e vou repetir um número determinado de vezes, quanto para repetições condicionadas, aquelas que eu não sei quantas vezes eu vou repetir. Então, eu coloco um teste para parar de repetir. O while serve em todos os dois casos. O while é uma estrutura de repetição com teste no início e condição verdadeira. Então, veja um exemplo. Este exemplo é uma repetição contada. Eu quero mostrar os números de 0 a 10 no monitor. Se eu quero mostrar os números de 0 a 10, para iniciar, eu não preciso entrada de dados. Eu não preciso solicitar nada para o usuário. Então, vocês podem ver que eu não tenho o comando input. Se ela é uma repetição contada, eu vou executar os 3 passos básicos de uma repetição contada. Primeiro, crio um contador. Aqui eu chamei de N. Inicializo esse contador com o primeiro número que eu quero mostrar na tela, 0. Eu vou mostrar o próprio contador na tela. Então, testo, o teste de parar de repetir, é o contador ter chegado no último número. Como o teste tem que ser verdadeiro para ele entrar na repetição e começou com 0, eu coloquei enquanto n for menor ou igual a 10, eu vou repetir os comandos que estão dentro do while. Quais são esses comandos? O comando disp, que mostra o próprio n no monitor. Então, aqui eu estou mostrando o 0. E, por último, o incremento, ou seja, o n vai mudar de valor. Ele vai ser acrescido de 1. Agora, vai ser 0 mais 1, 1. E aí, eu volto, porque o computador encontra um end while. O que ele faz quando ele encontra um end while? Sempre volta no while, porque é no while que está o teste para parar de repetir. Agora, o n é 1. Aí, ele vai perguntar, 1 é menor ou igual a 10? Sim. Então, ele entra novamente no bloco de repetição, mostra o 1, incrementa o n novamente. Agora, o n vai ser 2. E aí, ele volta novamente. 2 é menor ou igual a 10? Sim. Mostra o 2 e agora o n vira 3. Até chegar no 10. Quando chegar no 10, ele vai falar, 10 é menor ou igual a 10? Sim, é igual. Ele vai mostrar o 10, o n vai virar 11. E aí, ele vai perguntar, 11 é menor ou igual a 10? Não, o teste é falso. E aí, ele vai para o end while, verifica se tem mais alguma coisa depois, não tem, ele encerra o programa e para a repetição. Então, os 3 passos de toda a repetição contada, a inicialização do contador, o teste de parada é se o contador chegou no final e o incremento do contador, para que ele vá aumentando ou diminuindo. Vamos executar o programa no Octave para vocês já verem abri o meu editor. Basta clicar, escrever Edit no Octave, que ele vai abrir o editor, Notepad++. Copiei o meu programa para o editor.
Lembrando que todas as linhas que começam com porcentagem são apenas comentários, por isso que estão aqui em verde, não são obrigatórios, são opcionais, são apenas para documentar o meu programa. Salvei o meu programa, salvei ele como até 10, lembrando que todos os programas em Octave têm que ser salvos com a extensão .m de MATLAB, e aí vou no Octave e vou rodar o meu programa. Basta escrever o nome do programa sem o .m, até 10. Olha lá, ele mostrou os números automaticamente até 10. Por isso, esse tipo de repetição chama repetição automática contada. O usuário não interfere, ele só para de repetir quando o contador chega no final. Bacana, né? E se eu quisesse mostrar só os pares? Bastava eu incrementar de 2 em 2, olha. Ó, vou rodar de novo. Para rodar de novo, basta ir com a setinha para cima, para colocar novamente o nome do programa. E aí, vou rodar de novo. Olha só apareceu os números pares. Por quê? Porque ele foi incrementando de 2 em 2. E se eu quisesse só os ímpares? Começo com 1 e deixo o incremento lá em 2 mesmo. Ó, vou rodar de novo. Até 10. Pronto, mostrou só os ímpares. Bacana, né? A outra estrutura de repetição que existe no Octave é a estrutura for. O for é a mesma estrutura do para no Portugal. Ele executa um bloco de comandos durante um número específico de vezes. Então, o for, ele não faz teste, ele só serve para repetições contadas, onde eu tenho um número específico de vezes que eu vou repetir. O for sempre vai de um valor inicial até um valor final com um passo definido. O primeiro valor, um incremento e o último valor. Então, vamos lá. Aquele mesmo exemplo que nós acabamos de ver com o while, se eu fizesse com o for, ele ficava muito mais simples. Vejam bem, bastava eu colocar for i igual de 0, que é o número inicial que eu quero mostrar, até 10, disp i, end for. Acabou. Por quê? Porque o for, eu não preciso inicializar a variável. Ele inicializa aqui, na linha do for. O teste está aqui também. Qual que é o número final? E o passo, que é o incremento de 1 em 1, fica aqui no meio. Quando eu não coloco, igual eu não coloquei aqui, quer dizer que ele vai ser incrementado de 1 em 1. Nesse exemplo aqui embaixo, eu coloquei o passo, olha, o 2. O 2 é o passo, ele está entre o 0 e o 10. Nesse caso, vai mostrar somente os números pares. Vamos ver lá no Octave? Então, já estou aqui no editor, copiei o meu programa para cá. Não esqueçam que toda a estrutura tem um parágrafo, todos os comandos que estão dentro dele. Eu chamei o meu programa de for 10 e agora eu vou executar, ó, CLC, limpa a tela e vou executar o meu for 10. Olha lá, mesma coisa, mostrou todos os números de 0 a 10. E aí, agora eu vou colocar o meu passo aqui no meio, ó, passo 2, e aí ele vai mostrar, e aí vou executar novamente, e aí ele mostrou apenas os pares. Ah, eu quero mostrar todos os múltiplos de 5 até 100. Faço um passo 5, ó. Vou executar novamente. Olha lá, só os múltiplos de 5 até 100. Bacana, né? O for é muito fácil, muito fácil. Agora vamos ver um outro exercício. Vocês lembram daquele programa para calcular o fatorial de um número que nós fizemos no Portugal? Pois bem, o cálculo do fatorial é uma série. Se eu quero fazer o fatorial de 5, eu faço a multiplicação de 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse 1, 2, 3, 4, 5 pode ser um contador, que vai de 1 até o número que eu quero fazer o fatorial.
Esse 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 é o quê? Um acumulador de resultados de multiplicações. Vocês lembram quando eu ensinei a fazer a soma, que é um acumulador de somas? Então, o fatorial é um acumulador de multiplicações. E como todo acumulador, ele tem que ser inicializado e a fórmula de cálculo dele é o fatorial, é o que já está acumulado no fatorial, vezes a próxima multiplicação. Vejam como ficou o exercício. O fatorial, que é o acumulador que eu acabei de citar, ele tem que ser inicializado. Aqui, eu inicializei ele com 1. Por quê? Porque o fatorial de 0 é 1 e só existem fatoriais de números positivos. E aí, solicitei ao usuário para digitar o número que ele quer calcular o fatorial. E vou fazer a minha estrutura de repetição. O meu contador eu chamei de L. Esse contador vai de 1 até N, até o número que eu quero fazer o fatorial. Então, se eu quisesse fazer o fatorial de 5, o contador iria de 1 a 5. Fazendo o quê? Fazendo o cálculo do fatorial. Olha, o fatorial é o próprio fatorial vezes o contador. Olha só, o fatorial não começou com 1? O contador não começou com 1? A primeira multiplicação é 1 vezes 1. O resultado dessa multiplicação vai ser armazenado no fatorial. Quando eu chego no end for, o contador é incrementado de mais 1, porque o passo está invisível aqui, mas o passo é 1. Então, agora o contador é 2. O que ele vai fazer? 1 vezes 1, que já estava aqui, vezes 2. Depois, vezes 3, vezes 4, até chegar no número que o usuário quer fazer o fatorial. Se fosse 5, até chegar no 5. E aí, depois que eu termino a minha repetição, eu mostro o fatorial do número digitado. Bacana, né? Muito bacana. Aqui eu usei o fprintf, lembrando que o fprintf exige a formatação da variável. Eu usei um formato decimal, sem nenhuma casa decimal, mostrando o fatorial de forma inteira. E o /n é só para mudar de linha. Muito bacana esse exercício, não é? Agora vamos fazer um exercício para a repetição condicionada. Aquela que eu não sei quantas vezes eu vou repetir. Nesses casos, só tem como eu usar a estrutura while. Então, eu quero fazer um programa que leia um conjunto de números até que um número negativo seja digitado. Depois, calcule a média desses números. Então, vejam bem, eu não sei quantas vezes eu vou repetir o programa. Eu vou repetir até que um número negativo seja digitado. Para calcular a média, eu preciso somar todos esses números e dividir pela quantidade de números digitados. Então, vamos fazer passo a passo esse problema. Primeiro, eu tenho que definir os dados de entrada e de saída. Entrada de dados, eu preciso solicitar números desconhecidos, positivos ou iguais a zero. Então, eu vou solicitar ao usuário para digitar esses números e vou falar com ele, informar a ele que caso ele digite um número negativo, o programa vai parar de repetir. Qual é a saída de dados? O que eu tenho que mostrar de resultado? A média desse conjunto de números digitados. Segundo ponto, eu tenho que definir os cálculos e os comandos que eu vou usar. Então, eu tenho que solicitar os números com input, calcular a média. Para calcular essa média, eu preciso acumular todos os números, então eu vou ter que somar todos os números, e a soma é um acumulador. E aí eu tenho que saber quantos números foram digitados para calcular a média, então eu vou precisar de um contador de números. Depois, calculo a média e escrevo a média. Então, vamos lá. Se fosse no Portugal, o programa ficaria assim. Declaro as minhas variáveis, n é o contador, soma x é a somatório dos números digitados e x é o número digitado. Pedi o primeiro número.
E aí eu vou fazer uma estrutura enquanto esse número for maior ou igual a zero, porque se esse número for negativo, eu paro de repetir. Enquanto o número for maior ou igual a zero, eu vou contar os números que foram digitados, e aí o contador é o contador, antes e depois da atribuição, somando mais um. E vou acumular esses números na soma, vou somar esses números digitados. Então, a fórmula do acumulador, ele antes e depois do símbolo de atribuição, mais o número que foi digitado. E tem que pedir o próximo número, porque esse ler, essa entrada de dados, tem que ficar dentro da estrutura de repetição, porque eu tenho que ficar lendo números até que ele digite um número negativo. E aí, só depois é que eu vou calcular a minha média, que é a soma que eu acabei de calcular, dividido pelo número de números que foi digitado, ou seja, pelo contador. E aí, mostra o resultado e fim de programa. Então, vamos ver no Octave. Então, olhem o programa no Octave. Eu coloquei alguns comentários para documentar meu programa. Já que no Octave não tem declaração de variáveis, eu expliquei as minhas variáveis. N é o número de entradas fornecidas, ou seja, é o contador. Soma X é a soma de todos os números. A média vai ser a média aritmética. Primeira coisa que eu preciso fazer num programa que eu tenho contadores ou acumuladores é inicializar essas variáveis. Então, inicializei meu contador com 0 e o meu acumulador com 0. Coloquei tudo na mesma linha, separados por ponto e vírgula, ok? Solicitei o primeiro número. Entro com o primeiro valor para obter a média ou um número negativo para finalizar o programa. É imprescindível para programas que têm uma repetição condicionada que eu informe o usuário qual a condição de parar de repetir. E aí, eu vou fazer a minha estrutura while, ou seja, enquanto esse número for positivo, eu vou fazer o quê? Contar os números e somar esses números. Então, o contador é mais 1 e a soma é mais x, que é o número digitado. E solicito o próximo número, porque eu tenho que ficar lendo números até que o usuário forneça um número negativo. Quando ele digitar um número negativo, aí eu vou calcular a minha média. Só que só existe média a partir de 2 números. Vai que o usuário digitou só um número e depois um número negativo. Não tem como eu calcular a média de só um número. Então, eu introduzi um teste. Se n, o contador, for menor que 2, eu vou mostrar um mínimo de 2 valores deve ser fornecido. Se não, eu posso calcular a média e aí eu mostro a média dos números fornecidos e quantos números foram informados, que é o contador. Bacana, né? Olhem, a média eu coloquei um formato F, com casas decimais. E o contador eu coloquei em %d, sem casas decimais. Bacana, né? É um exercício muito bacana que tem if e que tem while. Então, para repetições condicionadas, eu só posso usar o while. Para repetições contadas, eu posso usar o for ou while. Lembrando que com o while, para repetições contadas, eu preciso de 3 passos e com o for eu faço esses 3 passos numa mesma linha: a inicialização, o teste e o incremento. Espero que tenham gostado, façam exercícios e até a próxima!